comentarista da Globo falou que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora. Porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. Dentro da área, PC tá aqui para tirar... expulsar o Marlon Freitas, porque deu uma cotovelada na bola. Deu uma cotovelada na bola, foi exatamente isso. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca, boa noite. Fala, Diniz, tudo bem? Graças a Deus, boa noite para você também. Eu vi o lance várias vezes e o que a gente tem é um erro grave de arbitragem. O protocolo do VAR, que é a principal ferramenta para esse tipo de lance, é claro, né? Em lances capitais como um possível pênalti, a tecnologia deve convidar o árbitro a rever a jogada no monitor. Quando a gente vê essa falta de critério, a gente só consegue pensar em uma coisa. Uma única jogada, um chute, um braço que se move e uma decisão que, na visão de milhões, simplesmente não existe. O técnico Fernando Diniz, em coletiva de imprensa, foi direto e sem meias palavras. Abre aspas, eu vi a imagem e achei um pênalti fácil de ser marcado, fecha aspas. No confronto entre Vasco e Botafogo, que deveria ser um espetáculo de táticas e gols, virou palco para mais um lance polêmico relacionado a VAR e arbitragem. Hoje a gente vai quebrar essa polêmica sem enrolação, vambora! Fala, jogador! O nosso assunto de hoje não poderia ser outro, né? A arbitragem do Vasco e Botafogo. O jogo foi intenso, equilibrado, mas tudo que se fala agora é sobre o lance que aconteceu logo no início da segunda etapa. Um lance que virou o principal ponto de discórdia e revolta nas redes sociais. E o mais importante, na boca do próprio treinador vascaíno. O atacante Ryan do Vasco chuta de dentro da área e a bola, de forma inegável, atinge o braço de Marlon Freitas, do Botafogo. O apito de Daronco, no entanto, permanece mudo. Os jogadores do Vasco protestam imediatamente. A torcida em São Januário explode em fúria. E a pergunta que todos fizeram foi: como o árbitro não viu? E ainda mais importante, por que o VAR não agiu? A revolta, como a gente viu na nossa última análise, foi imediata nas redes sociais. Torcedores de todos os times, mas principalmente os vascaínos, se manifestaram com indignação. Eu vou trazer aqui alguns dos comentários que mostram o tamanho da revolta. Um disse assim: loucura não dar esse pênalti. Logo abaixo está: o sistema é... Outro já logo diz: se isso aqui não é pênalti, o que é? Outro, um torcedor de São Paulo, já logo afirma: isso é pênalti. Outro já fala: não chegou a ser pouco pênalti do Marlon Freitas não, hein? O outro: pênalti claro. Mas a polêmica ficou ainda mais quente quando o técnico Fernando Diniz foi à coletiva de imprensa. Conhecido por não fugir das polêmicas, o treinador foi direto ao ponto. Ele não só criticou a arbitragem de Anderson Daronco, como questionou a falta de critério no futebol brasileiro. A principal declaração de Diniz foi a seguinte: achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Foi muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro. Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera, o único jogador que foi expulso na história, igual... Mas e a arbitragem? O que a regra diz? Por que o VAR, uma tecnologia que veio para tirar a dúvida, não entrou em ação? Na transmissão da Globo, a voz do especialista ecoou e trouxe uma outra perspectiva. O comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, já conhecido, né, o PC, discordou do coro da torcida e do Diniz. Ele definiu o lance como mão não faltosa. Para ele, a história de ampliação do espaço não ocorreu. Em outras palavras, para o especialista da Globo, a bola bateu na mão, mas não foi pênalti, ou seja, não teve ampliação de espaço. O Ryan bate, a bola pegando ali no cotovelo do Marlon Freitas. Exatamente, né? Foram 3 praticamente definições ali do Botafogo. A segunda do Ryan também pegou na trave. E a terceira, ela bate no braço do Marlon Freitas. Chamar atenção para o posicionamento do Daronco, que está de frente para o lance, na linha do tiro,
que é exatamente o posicionamento recomendado, porque dependendo do ângulo que você se posiciona, você pode ter uma visão, às vezes na diagonal, uma visão lateral e não ter uma boa interpretação da jogada. Ele estava exatamente de frente, né? E o melhor ângulo dessa jogada é exatamente o ângulo do Daronco, que é o ângulo de frente. Repare que o Marlon Freitas tem essa ação, mas o braço dele o tempo todo está na frente do corpo. Ele chega a virar o corpo, ele tem a ação com aquele braço esquerdo aberto, ampliando o espaço. Se a bola tivesse batido naquela mão esquerda dele aqui, não teria outra definição que não fosse a marcação do pênalti, mas a bola bate no braço direito. Se a gente puder voltar um pouquinho e parar na hora do contato, volta mais um pouquinho, pode seguir um pouquinho. Aí, paramos na hora do contato, mais um pouco, por favor, no ponto de contato, que é o que o VAR tem que analisar. Repare que ele está um pouco virado e o braço exatamente na frente do corpo, sem ampliar o espaço. Se essa bola não tivesse batido ali no antebraço dele, bateria no corpo. E é aqui que a gente entra na grande questão. Quem está certo? A massa de torcedores indignada, o técnico Diniz ou o especialista da TV? A minha análise, ou seja, na minha opinião, é a seguinte. Para mim, Diniz está certo dessa vez. Eu vi o lance várias vezes e o que a gente tem é um erro grave de arbitragem. O protocolo do VAR, que é a principal ferramenta para esse tipo de lance, é claro, né? Em lances capitais como um possível pênalti, a tecnologia deve convidar o árbitro a rever a jogada no monitor. Quando a gente vê essa falta de critério, a gente só consegue pensar em uma coisa. E o Diniz verbalizou isso de maneira que todo mundo entendeu. Ele olhou para os jornalistas com a revolta estampada no rosto e perguntou. O comentarista da Globo falou que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute, né, na direção do gol. Em relação Essa frase resume a frustração de milhões. Porque não se trata de conspiração ou de sistema. Se trata de incompetência e de um erro grave de protocolo. O Vasco, inegavelmente, foi prejudicado. E essa falha na arbitragem pode ser decisiva na definição de um semifinalista da Copa do Brasil. É por isso que lances assim geram tantas polêmicas e tanto debate. Porque uma única falha pode mudar o rumo de uma competição inteira. E no futebol, isso é o que menos queremos ver. Essa polêmica está longe de terminar, porque erros de VAR e arbitragem sempre vão continuar. Mas isso só aumenta a expectativa para o jogo de volta. No dia 11 de setembro, o Botafogo vai defender a vantagem. E o Vasco vai entrar em campo com a necessidade de reverter. Não só o placar, mas também a sensação de injustiça, né? O que você achou desse lance? Concorda com o Diniz ou com a análise do PC Oliveira? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou da nossa análise, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E para continuar acompanhando o debate, clique aqui ao lado para assistir a nossa análise sobre a situação do Vasco na temporada e de outros times. Tamo junto, valeu, até a próxima!